Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Essa semana nós vimos alguns desdobramentos e alguns redobramentos, parafraseando Gildas Deleuze, no livro A Dobra, que é no livro, né, A Dobra, nós já abordamos aqui, né, sobre a guerra da Ucrânia. Tivemos o vencedor do Oscar, um filme sobre tudo agora, né, mais ou menos isso o título. É um título que tenta falar em metaverso, né? E segundo a crítica que nós lemos, não vimos o filme do vencedor do Oscar, é um filme que tenta falar de vários mundos. No Brasil tem os desdobramentos da meta fiscal, o redobramento dobrou para dentro porque não teve uma definição, né? Ao mesmo tempo tivemos uma série de revoltas no Rio Grande do Norte, segundo o noticiário, perpetrada por marginais de dentro dos presídios contra as condições, né, de vida dos presos nos presídios. Tivemos a reforma previdenciária da França, que pipocou revolta em todo o país, e a continuidade de revolta em Israel sobre o projeto de lei que visa a interferência do executivo no judiciário de lá, e os manifestantes estão acusando como o fim da democracia. Tudo isso, pegando o gancho do Oscar, parece que nós estamos numa guerra metaversica, né, do fim do mundo. São vários os caminhos. Apesar do metaverso, fala de vários mundos e de quando vai surgir, né? Pelo menos um mundo parece estar findado, né? Que é o mundo das discussões em níveis mínimos de civilidade, né? Sobre em termos gerais, de norte a sul, de leste a oeste do globo. Então, por isso, é uma guerra do fim do mundo que nós estamos vendo. E também, de novo, pegando o gancho do metaverso fala na existência de vários mundos, né? Muitas vezes pode trazer uma esperança, né? Mas os outros vários mundos são imprognosticáveis, né? Como serão. Um mundo que se está abrindo é um mundo caótico em sentido geral. O capitalismo não responde mais, esquecemos de falar da crise financeira nos Estados Unidos, né? Com um banco ligado às fintechs, SUV, que é um fim do mundo capitalista atual. Tem a guerra na Ucrânia, que já é uma guerra mais literal. É o fim do mundo como um local do liberalismo, porque Putin foi alçado a presidente da Rússia por conta de sua recente, vamos dizer, aderindo, né, ao pacto
do liberalismo econômico, mas ao mesmo tempo agora revolvendo a tempos passados em que ditadores de níveis neofascistas, nazifascistas, se projetaram uma perspectiva personalista de serem salvadores da pátria, como Hitler e Mussolini. Então, tá a junção tudo, essa quebra da fintech nos Estados Unidos, um banco, né, grande e importante. Depois teve o tradicional banco do sistema financeiro já histórico, né, o histórico Banco do Credit Suisse também está tendo problemas financeiros e não sabemos para onde vai dar. Onde que nós estamos vendo esse pipocar de situações conflitivas gerais no mundo sem uma perspectiva de solução. Na França, os trabalhadores, isso vai chegar no Brasil, protestando contra a reforma de Macron, que aumentou o nível de aposentadoria para os franceses. Segundo a imprensa, os franceses já vivem muito, né? Mas os franceses não têm condição de ter um nível de vida da maioria dos empresários no mundo para continuar trabalhando. E muitas vezes é penoso que eles percam pouco tempo do resto de suas vidas para esperar uma aposentadoria que, quando chegar, talvez eles já não terão mesmo condições físicas de usufruir, né, desse tempo que lhes resta. No mesmo sentido, isso pode se espalhar para o geral. Apesar na França já ser, na Espanha, que se tem na Alemanha e, se não me engano, na Inglaterra, o nível de idade já é bem mais alto. Na França quer passar de 60 para 62, se não me engano. Em outros lugares já são 65. Mas mesmo assim é uma idade muito onde que a pessoa não tem já aquela condição de vida de usufruir depois de tanto tempo de trabalho, né, usufruir um tempo de descanso sem precisar se preocupar com suas atividades normais. Pode gerar mais conflitos no mundo, né? E no mundo já tem conflitos raciais nos Estados Unidos há pouco tempo. Ressurgiu de novo, né? E parece que no noticiário não fala como está a situação, mas sabe-se que o governo Biden não tem uma perspectiva muito boa nessa área, apesar das declarações, né? E tem outra questão da vida das pessoas, e se chegar ao Brasil, o Brasil já também com esse problema do ajuste fiscal, que o Brasil tem um lado uma pobreza já muito maior que nos outros países em desenvolvimento, né? Em níveis quantitativos e mesmo qualitativos, a qualidade de vida, mesmo daquela classe média baixa, se for comparada com outros setores em outros países, é bem aquém, né? Necessita de gastos do Estado para salvaguardar. Então o governo está ainda tentando ver uma forma de solucionar a questão e não sabemos. A inflação está um pouco alta,
o PIB teve uma queda, está tendo problemas climáticos em geral. Nós estamos vivendo uma guerra em multiverso, tem a guerra ecológica, tem a guerra política, a guerra econômica se espalhando por o mundo inteiro. Então, por isso, nós falamos uma multiversa guerra do fim do mundo. O que nós estamos vendo são vários, embora sejam várias facetas, são vários tipos de mundo que estão em conflito no mundo inteiro. O multiverso tem uma perspectiva, segundo as análises que nos chegam, né? Uma perspectiva que até é boa, uma esperança que tem outro mundo, uma esperança inclusive que se tem no cristianismo. Nós estamos lendo Leibniz, né? E Leibniz viveu uma situação de crise geral, mais ou menos, que foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e ele já via essa questão de vários mundos, né? Como uma esperança. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que o mundo em Leibniz lá é um mundo esse aqui. E as transformações deveriam ser por aqui. Ele não, até onde nós lemos, não chegou-se a isso, mas é isso que nós vemos e é o que nós temos sentido. Isso, aproveitando o gancho do Oscar, né, um filme polêmico, até da crítica, muitos da crítica brasileira não gostaram do filme, uns falaram, gostaram e remete a filmes anteriores do Brasil, na década de 70 e mesmo recentes, como o filme sobre a violência lá no Nordeste, né, Bacurau, e já teve outros filmes sobre a violência urbana na década de 70. Esse filme não deve ser tão violento. Nós conhecemos os filmes sobre a violência urbana na década de 70, perpetrada por marginais, tipo República de Assassinos, e eram bem mais, vamos dizer assim, chocantes, né? Chocante muitas vezes é a linguagem, mas lá não tinha essa perspectiva do metaverso. Era isso que nós queríamos falar dessa semana. Boa tarde a todos.